Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme Soares, eu sou aluno da FATEC Zona Leste e, como projeto para a aula de programação orientada a objetos, eu estou fazendo este vídeo sobre interação entre Java e o Arduino para acionar um LED RGB. Antes de começar com o tema, eu gostaria de dizer que o Centro Paula Souza, assim como a FATEC, tem o direito de fazer uso deste vídeo. Bom, vamos lá. O LED RGB ele tem suas siglas derivadas do inglês, sendo Red, Green e Blue, que em português nada mais são do que as cores vermelho, verde e azul. O LED RGB ele é um pouco diferente do LED convencional que nós estamos acostumados a utilizar. Como vocês podem ver na figura, ele possui 4 terminais, enquanto o LED convencional só possui 2. Sendo assim, um dos terminais será o nosso comum. Mas como saber qual utilizar para essa finalidade? Será que eu posso utilizar qualquer um deles? Não, nós não podemos fazer isso. Como vocês podem ver na figura, um dos terminais é maior que os demais, e ele será utilizado como o comum. No meu caso, eu estou utilizando um LED de cátodo comum, e com isso eu vou colocar o sinal negativo no terminal maior. Caso eu tivesse um LED de anodo comum, eu iria colocar o sinal positivo no terminal maior. Bom, o LED RGB ele produz as 3 cores primárias em seu acionamento. No caso, foram as que eu citei assim que eu comecei a falar sobre ele. A partir das cores primárias, nós podemos produzir as cores secundárias, sendo elas o amarelo, o branco, o ciano e o magenta. Com relação ao Arduino, ele é uma pequena placa de microcontrolador que contém um plug USB que permite a ligação com o computador. Além disso, ele possui diversos outros terminais que permitem a conexão com outros dispositivos externos, como por exemplo, motores, relés, sensores, alto-falantes, diodos e etc. As placas básicas do Arduino são complementadas com algumas outras chamadas shields, para o desenvolvimento de algumas outras funções específicas que o hardware do Arduino não suporta, assim como shields para a internet ou para o ligamento de um display LCD. A placa padrão do Arduino pode variar um pouco o seu modelo, e para esse projeto eu estou utilizando o Arduino Uno, que é uma das versões mais utilizadas e fáceis de encontrar no mercado. Outras placas bastante utilizadas são a do Arduino Mega, o Micro e o Arduino Nano, sendo que cada uma delas possui a sua particularidade, a qual nós não vamos adentrar neste vídeo. Caso tenham dúvidas sobre o Arduino ou queiram buscar mais conhecimento sobre o assunto, aqui no canto direito inferior eu deixei um link que contém o endereço do site oficial do Arduino, onde vocês podem encontrar um bom conteúdo sobre o assunto. Agora que eu já abordei um pouco os principais componentes do vídeo, vamos ver como é feita a interação entre o nosso sistema no Java e no Arduino. Para efetuar essa conexão, nós precisamos estabelecer uma comunicação serial entre o nosso computador e o Arduino. Bom, aí vocês devem estar perguntando, e como é que eu faço isso? É muito simples, a gente vai fazer através do nosso cabo USB. Mas como estabelecer essa conexão? Nós vamos precisar de algo mais. No caso, como vocês podem ver aqui no canto direito, na parte de baixo, eu deixei um outro link, que é onde vocês vão poder encontrar 2 arquivos que nós vamos precisar para estabelecer a comunicação entre o nosso computador e a placa do Arduino. O primeiro deles é o rxtx.com.jar. Após efetuar o download,
basta enviar o arquivo para dentro da pasta com o endereço que vocês estão vendo aqui na minha apresentação. Mas atenção da parte de vocês, pois a pasta JR vocês vão averiguar a versão que vocês estão utilizando no computador de vocês. Aqui no vídeo, o endereço mostrado é a versão que eu estou utilizando no meu computador no momento. Feito isso, nós passamos para o segundo arquivo a ser baixado. No caso, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, pois nós temos que fazer uma cópia dele para diversas pastas do nosso sistema. Como eu estou utilizando uma versão do Windows 64 bits, eu tenho que copiar o mesmo arquivo para a pasta syswow64 e para a System32. Se vocês estão utilizando uma versão do sistema com 32 bits, basta fazer uma cópia para a pasta System32 do seu sistema. Após colocar o arquivo nas pastas do sistema, nós também vamos colocar ele em algumas pastas do Java, como vocês podem ver aqui na apresentação. Novamente eu volto a frisar que as pastas JRE e JDK que eu estou utilizando são as versões que eu tenho no meu computador no momento. Caso vocês tenham alguma versão diferente, vocês vão ter que colocar na pasta da versão que vocês estiverem utilizando. Por fim, nós temos o diagrama de como ficará a ligação do nosso RGB com o Arduino, sendo o fio preto o nosso comum, que vai naquele terminal maior que eu falei para vocês no começo, e os fios vermelho, verde e azul, no caso RGB, passando cada um deles por um resistor para proteção do nosso LED. Para finalizar, aqui ficam algumas referências sobre onde eu encontrei conteúdo para fazer essa apresentação para vocês. Aqui nós temos a nossa ideia de desenvolvimento do Arduino. Uma coisa que é bastante importante para a gente estar verificando é o modelo da nossa placa. Caso a IDE não reconheça o modelo que vocês estão utilizando, vocês vão em ferramentas, placa, e aqui vocês podem ver a grande variedade de placas que tem do Arduino. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando a versão do Arduino Uno que está selecionada aqui. Agora, outra coisa que vai ser muito importante para o nosso projeto é a gente estar verificando a porta de comunicação entre o nosso Arduino e o computador. No caso, como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando a COM5. Agora, a IDE ela vem com dois métodos pré-definidos pelo sistema. No caso, o void setup, que ele percorre o código uma vez e encerra, e o void loop, que vai ficar repetindo o código até que algum evento encerre o programa. Bom, devido ao pouco tempo, eu não vou poder estar desenvolvendo o código com vocês, então eu já deixei bastante coisa pré-definida e eu vou estar só explicando o que acontece no código para vocês. A princípio, eu defini as variáveis e coloquei o que cada pino vai receber ou enviar no Arduino. No caso, o 9 o vermelho, o 10 o verde e o 11 o azul. E eu criei uma variável dado para poder estar recebendo os dados da comunicação serial. Aqui eu vou estar definindo a frequência de comunicação da porta serial e em seguida eu estou colocando aqui os pinos como output, ou seja, eles vão fazer a saída dos dados do meu Arduino para o sisteminha que vai estar acendendo o LED RGB. Agora no método loop, eu vou estar verificando se existe a comunicação serial, ou seja, se o meu Arduino está conectado com o computador. Em seguida, se houver essa comunicação, ele vai verificar e ler os dados na porta serial e vai indicar os comandos que eu pré-defini aqui. No caso, eu setei o R como high,
o G como low e o B como low. No caso, o que eu fiz aqui? Eu falei para ele acender o vermelho, deixar o verde apagado e o azul apagado. Aí aqui tem um delay 2000. O que seria isso? Ele vai deixar o meu LED aceso por 2 segundos, depois ele vai apagar. Na sequência, eu fiz a mesma coisa para o verde e para o azul. No final, ele vai desligar todos e vai aguardar um novo comando. Agora, nosso programa ele vai ter 2 botões. Vocês não viram ainda, mas vai ser isso. No caso, para acionamento e um terceiro para encerrar o programa. O primeiro botão ele é para as cores primárias, no caso o vermelho, o verde e o azul. E o segundo, que no caso seria o caso 2, ele vai fazer as cores secundárias, no caso o amarelo, o ciano, o magenta e o branco, que está aqui embaixo. No caso, as cores secundárias elas são a junção de 2 cores primárias, no caso o amarelo, o vermelho e o verde, o ciano, o verde e o azul, o magenta, o vermelho e o azul e o branco, todas as cores acesas. Eu deixei eles acesos todos por 2 segundos e é isso. No final vai ter uma demonstraçãozinha para vocês estarem vendo como ficou. Por fim, nós entramos na parte de desenvolvimento Java. Eu já pré-criei aqui um projeto RGB dentro do package PO. Eu fiz 2 classes, a Arduino e a controle porta. No caso aqui na classe Arduino, eu falei para vocês que era muito importante estar verificando a porta de comunicação do seu Arduino com o computador. No caso, como eu estou utilizando a COM5, eu coloquei ela dentro desse objeto, seguido da frequência de transmissão de dados do Arduino. Aqui mais para baixo, eu vou estar verificando os botões que vão ser acionados. No caso, aqui o primário será o nome de um botão, ele vai verificar o comando desse botão, vai enviar os dados e vai imprimir na tela que a ação foi executada. Logo em seguida eu fiz um para as cores secundárias, que vai realizar a mesma ação, e um para o botão fechar. Aqui na classe de controle porta, vocês podem estar notando aqui em cima que tem algumas importações que não são tão usuais no Java. No caso, a GNU, ela é de biblioteca aberta e é aqui que vai entrar um daqueles programinhas que a gente fez o download, no caso o RxTX. Aqui em cima de bibliotecas, a gente vai adicionar jar/pasta. A gente vai selecionar a pasta do Java, todo aquele caminho que eu mostrei para vocês. E aqui está ele, o RxTX. Eu vou adicionar ele ao meu projeto e daqui a pouco vocês vão ver aqui, ó, sumiu o problema de importação. Nessa classe, a gente vai estar definindo alguns controles da porta de comunicação. No caso aqui eu tenho um construtor que vai definir a porta COM que vai ser utilizada para a comunicação com o Arduino. Em seguida a gente vai estar definindo a frequência de transmissão dos dados. Aqui eu tenho um método que vai verificar se a comunicação serial está ok, certo? Um método para encerrar a comunicação serial. E por fim, um último que vai estar fazendo o envio dos dados para o Arduino. Agora a gente vai estar precisando de uma terceira classe. No caso eu vou vir aqui sobre o projeto, mas eu não vou criar uma classe, eu vou criar um form_jframe. Aqui. Aí eu vou definir o nome como JF Interface. Legal. Aí aqui a gente vai estar podendo desenhar a nossa telinha de comando para o Arduino. Aqui eu vou definir o tamanho e vou inserir 3 botões. Um botão,
mais ou menos. Esse primeiro botão eu vou estar editando o texto dele, que vai ficar com o nome que a gente viu aqui na classe Arduino. Como vocês podem ver, primárias, secundárias e o fechar. Vou até copiar daqui. Primárias. E não foi. Por fim, sair aqui. Criados os nossos botões, a gente vai estar definindo um evento nele. No caso, quando ele for clicado, ele vai executar alguma ação. Colocamos 3 já. Aí no caso aqui, como vocês podem ver, eu estou na tela que tem o desenho, mas eu posso alternar para a tela que tem o código também, certo? E é aqui que a gente vai estar definindo o que cada botão, a ação que cada botão vai realizar. Mas antes, voltando aqui no nosso projeto, a gente vai estar definindo o nome de cada variável. No caso, a gente colocou o nome do botão, mas não colocou o nome da variável ainda. Primeiro eu vou colocar JB print primárias, o segundo JB sec secundárias e o último JB sair. Eu vi aqui que eu coloquei um novo pacote, deixa eu mudar ele aqui para pacote PO, refatorar. Aí, todo mundo no mesmo pacote agora. A gente vai vir aqui em código do nosso JFrame e eu vou estar criando um objeto Arduino aqui. Para poder estar mexendo com os nossos botões. Agora, o primeiro botão. Ó, ele já dá o nome aqui pra gente. Aí é o prim mesmo, que é o primeiro. Vamos para o segundo, vamos fazer a mesma coisa. Aí aqui no lugar do prim, eu vou mudar pro sec, que seriam as cores secundárias. Agora vamos fazer o terceiro. E novamente mudar o nome do botão para sair. Agora, como esse aqui vai estar encerrando o nosso programa, eu vou dar um system.exit nele. E tá pronto o nosso programinha. Vou dar um limpar e construir aqui. E vamos executar para ver como é que ficou. Ó, aqui nós temos a nossa telinha. Se eu clicar em primárias, vocês podem ver aqui, ó. Ele foi para primárias. Opa. Isso aí, voltou. Se eu clicar em secundárias, ele imprime para mim, secundárias. Por fim, se eu clicar em sair, ele vai sair do programa. Bom, agora para finalizar, só faltou mostrar para vocês o projetinho funcionando, né? Aqui eu tenho a minha plaquinha do Arduino Uno e aqui um LED RGB com um circuitinho. Os resistores que eu falei para vocês, os pinos ligados no Arduino e aqui está o nosso programa. Vou dar um executar aqui, deixar ele aqui bem visível. Aí eu vou clicar no primárias. Aí ele vai acender as cores para vocês verem. Agora vamos em secundárias. Certo? E acabou.
Espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Muito obrigado. Até a próxima.